Vamos esperar. Beleza. Eu acho que a maioria de vocês aqui estava na nossa apresentação ali aos calouros na terça-feira, mas de qualquer forma eu vou me apresentar. Meu nome é Douglas Camponogara, eu sou professor da disciplina de Sistemas Digitais 1 e eu também sou coordenador do curso de Eletrônica Industrial. Bem-vindos à disciplina, bem-vindos ao novo semestre que está começando. Tá? E, primeiramente, eu quero explicar para vocês como é que vai funcionar a disciplina de Sistemas Digitais 1, qual é a dinâmica de estudo da disciplina e o que eu espero de vocês. Tá? Basicamente vai ser assim, gente. Desde o começo da pandemia, o FSM nunca parou. Então, lá em 2020/1, muitos dos alunos que estão aqui cursaram 2020/1, ou pelo menos começaram, né, no presencial e depois acabaram indo no ensino remoto. Eu adotava um esquema de aula, que era atividades assíncronas e encontros síncronos quando solicitado. Tá? O sistema não funcionou muito bem, então no segundo semestre do ano eu foquei mais em encontros síncronos. Tá? E tive um resultado melhor. E esse semestre vai ser mais ou menos no mesmo esquema. Só que como é que vai funcionar? Todo início da semana, na terça-feira ou antes, eu vou disponibilizar para vocês o material da semana. Vai ser um roteiro de estudos. Vocês não têm que se limitar a esse material, obviamente, mas ali já tem um roteiro do que eu gostaria que vocês estudassem na semana. Vocês vão usar essas 2 horas que vocês têm na semana, ou mais, claro, para fazer o estudo desse material, ler, anotar as dúvidas, tentar fazer exercícios, enfim, começar o processo de aprendizado por vocês. Tá? Neste encontro síncrono que nós estamos tendo hoje, é um momento em que vocês vão conversar comigo. É um momento em que vocês vão expor as dúvidas de vocês, ou que vocês vão dizer, professor, eu não entendi esse ponto, eu gostaria que o senhor explicasse mais isso, eu gostaria que o senhor falasse mais de base numérica, eu não entendi o que é sinal analógico, o que é sinal digital. Tá? E aí eu vou dar essas explicações pontuais para você. Não é a ideia tornar esse encontro como se fosse uma aula tradicional, porque, gente, vocês não vão conseguir ficar 2 horas aguentando eu falar repetidamente o conteúdo de vocês. Ninguém tem concentração para isso. Tá? Então, a ideia disso é ser mais... deixar de ser um monólogo e ser mais uma troca de ideias. Então, é importante que vocês falem. Não tenham medo de perguntar. Tá? A única coisa que eu peço é sempre tomem cuidado para formular bem a pergunta para que eu consiga responder vocês. Tá? Ou para que eu consiga dar a resposta da forma mais eficiente possível. Só isso. Beleza. Explicado como é que vai ser as dinâmicas dos nossos encontros, eu vou mostrar aqui para vocês como é que está organizado o nosso Moodle. Tá? Eu vou apresentar aqui a minha janela. Indo aqui em Sistemas Digitais 1, a gente tem o link do grupo de WhatsApp da disciplina, para quem ainda não foi incluído, a sala do Google Meet para os encontros síncronos. Eu espero, pessoal, que esse link não expire. Tá? Se expirar, quando eu tiver um novo, eu vou colocar aqui nesse. Bom, temos aqui o plano de ensino e temos aqui a primeira parte do nosso conteúdo, que é chamada Sistemas Numéricos. Temos a aula e o exercício. Tá? De você. Acho que a gente não tá vendo essa tela, professor. Ah, não tá? Eu não tô, pelo menos. Deixa eu ver aqui. E agora? Aqui tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo Pra também. mim também. Tá. Pra mim não aparece. Pode ser que esteja com um pouco de lag. Eu vou tentar parar a apresentação e começar de novo. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar na outra tela, porque às vezes... Não sei porque o Safari, ele não reconhece muito bem as abas, ou o Chrome não reconhece muito bem. Deixa eu ver.
Ah, não, é o Safari. Não reconhece. Vamos ver aqui. Estão vendo agora o Moodle? Sim. Eu continuo não vendo. Eu tô vendo. Pode ser uma questão da tua conexão ali. Agora eu mudei a tela da apresentação para vocês aqui. Tá, eu vou tentando narrar aqui qualquer coisa, depois tu dá uma olhadinha ali no vídeo, porque eu vou disponibilizar para vocês ali, tá? Mas basicamente o que eu quero mostrar é como que vai ser postado, no caso as aulas de vocês, vai ser sempre aula e exercícios, tá? Eu não vou cobrar entrega de exercícios, não vou fazer esse papel porque sobrecarregaria vocês com atividades, como aconteceu inclusive no 2020, eu recebi esse feedback dos alunos. Eu vou deixar de responsabilidade de vocês essa parte. Então, sejam bem responsáveis na administração do tempo de vocês para o estudo da disciplina. Tá? Vejamos aqui. O plano de ensino da nossa disciplina, ele tem o objetivo aqui, tem as unidades. Unidade 1, circuitos lógicos, sistemas e códigos numéricos, portas lógicas e álgebra booleana, e simplificação de funções lógicas, bem como circuitos lógicos combinacionais. Tá? E aqui é explicado como que vai funcionar a metodologia, que foi o que eu acabei de ler para vocês. E aqui na parte de cronograma, gente, é onde vão estar os nossos encontros síncronos. Tá? Eu não ponho aqui a data que eu vou, por exemplo, postar o material, porque às vezes eu posto até antes de terça, mas no máximo sempre até terça. Tá? E aí aqui eu posto o que a gente vai tratar hoje, no caso desse encontro síncrono, que vai ser circuitos lógicos e sistemas e códigos numéricos. Tá? Eu também posto aqui quando que vai acontecer uma atividade, valendo nota, como atividade prática planejada ou a prova. Tá? Além disso, aqui eu especifico quais são os programas que nós vamos utilizar para as atividades práticas da disciplina, e eu especifico também aqui os critérios de avaliação. Como que vai funcionar a nossa avaliação? Nós vamos ter uma atividade prática planejada e nós vamos ter uma prova. O que é a atividade prática planejada? Eu vou postar numa semana, numa segunda-feira ou numa terça, uma atividade prática que eu gostaria que vocês fizessem, seja no simulador Logsim, seja no Tinkercad. Tá? Provavelmente vai ser uma atividade diferente para cada um. E aí vocês vão ter que fazer essa atividade e me mostrar que vocês fizeram e me fazer uma explicação breve do que vocês fizeram. Vocês vão postar esse material no Moodle. E aí, na sexta-feira, eu vou fazer uma revisão dessa atividade prática com vocês e depois eu vou avaliar. E essa atividade prática planejada vai ser 30% da nota de vocês. Tá? Como é que eu sei quando que a atividade prática vai acontecer? É só dar uma olhadinha aqui no cronograma, ó, gente. Eu coloco aqui quando essa revisão vai acontecer, a revisão da atividade prática. Vai acontecer no dia 2/7, que é uma sexta. Então, nesta semana aqui, na segunda-feira, eu vou postar essa atividade. Tá? Claro, eu geralmente aviso para vocês uma aula antes que eu vou postar ela, que ela vale nota. Mas está aqui no cronograma quando que vai acontecer a revisão dessa atividade prática. Tá? Depois da atividade prática planejada, nós vamos ter uma aula de exercícios. E depois dos exercícios, nós vamos ter a prova valendo 30% da nota. Essa prova, ela não acontece na sexta. Prestem atenção, essa prova aqui vai acontecer sempre na terça-feira. Porque a sexta, que é o nosso encontro síncrono, eu uso ele para a gente fazer a revisão dessa prova. A gente vai tirar dúvidas de correção. Se eu cometi alguma correção injusta, vocês vão me avisar. E aí a gente vai acertar os ponteiros nesses quesitos, tá? A segunda nota vai ser a mesma coisa. Ó, nessa semana aqui, eu vou postar na segunda-feira, antes do dia 13/8, portanto, a atividade prática planejada. Na próxima semana, vai ser uma semana só de exercícios.
E na terça-feira da outra semana vai ser a segunda prova, sendo na sexta a revisão dessa segunda prova, em que a gente vai tirar as dúvidas de correção. Entenderam essa parte da avaliação, gente? Tá tranquilo? Aham. É isso, tá? Ou seja, a primeira nota vai ser composto de 30% da atividade prática planejada, 70% da nota. A segunda nota vai ser 30% de outra atividade prática planejada e 70% da nota. Por que eu acredito que esse esquema vai funcionar bem tanto para vocês quanto para mim? Porque a atividade prática planejada ela vai envolver os conteúdos da prova, mas ela vai funcionar como uma espécie de trabalho. Então, nesse momento, vocês já vão estudar um pouco mais sobre o que vai cair na prova. E já vão ter uma ideia de como é que vocês estão indo nesse conteúdo. Daí, na próxima semana, vão ser exercícios, que vocês vão estudar mais ainda esse conteúdo que vocês vão ver para a prova. E aí, sim, na terça-feira da semana que vem, vocês vão ter a prova. Tá? Então, vocês vão ter Eu preparei uma metodologia que eu achei interessante para o preparo gradual de vocês. Tá? Mas não se esqueçam, não venham para os encontros síncronos sem ao menos ter estudado, nem que seja um pouco, nem que seja ter lido o material e ter visto, eu não entendi, mas pelo menos tu leu ele antes. O que eu vou estar falando aqui, ou conversando com os colegas, não vai ser uma novidade para ti. Tá? É muito importante essa leitura prévia. E é isso. Eu vou postar no Moodle o software LogSim, que é um dos softwares que a gente vai utilizar para simulação de circuitos digitais. E vou falar mais tarde, quando tiver que fazer, do Tinkercad. É um outro programa que a gente utiliza para fazer simulação, como se a gente estivesse montando na prática mesmo os nossos circuitos digitais. Tá? E esse é o nosso plano de ensino. Ele está postado aqui no Moodle, ele está postado no portal de aluno de vocês. Então, sempre que tiverem alguma dúvida, né, de cronogramas, sempre que tiverem alguma dúvida do que vai ser tratado na disciplina, quando é que vai acontecer avaliações, tá tudo lá. Você também pode tirar essas dúvidas através do grupo de WhatsApp da turma, de Sistemas Digitais 1, e vocês também podem entrar em contato comigo. Tá? Um ponto interessante que eu acho dessa turma aqui é que não tem só calouros. Temos alguns veteranos lá de 2020 que também já cursaram um pouco dessa disciplina. Então, eu acho que vocês, como um grupo, vocês vão conseguir se ajudar bastante nesse sentido. Tá? Bem, vamos ali ao conteúdo que foi postado. Eu tenho aqui... Permitir... Vamos ver se ele me permite que eu... Vou ver o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo só a tela de vocês, né? Sim. Uhum. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ok. Agora acho que vocês estão vendo o conteúdo, né? Beleza. Ó, gente, eu sempre começo aqui as nossas aulas com uma pequena introdução sobre o assunto que a gente vai tratar, tá? Explicando mais ou menos como é que vai funcionar a dinâmica dessa aula. Eu não tô vendo, professor. Eu vou sair da sala e vou voltar de novo, ver se resolve. Tá, beleza, Alisson. Eu espero. Vocês tiveram aula hoje com o Jonas, né, de circuitos elétricos? Sim, Isso. isso. Como é que foi a aula? Foi tranquila. Agora eu tô vendo. Foi de boas. Foi de boa? Ah, que bom. Até chegar a prova. É sempre assim. Gente, assim, ó, deixa eu contar um pouco da dinâmica de estudos de uma área técnica, tão técnica como eletrônica industrial, tá? Eu não vou dizer que vai ser fácil, porque não é. Na verdade, eu não acredito nem em fácil nem em difícil, eu acredito em trabalhoso. Então, esse primeiro semestre vai ser um pouco trabalhoso para vocês, porque muitos dos conteúdos que vocês vão ver aqui, vocês não têm essas habilidades formadas.
Poucos de vocês aqui eu acredito que saibam limite, derivada e integral, que é uma coisa que vocês vão aprender em cálculo. Poucos eu acredito que saibam algoritmos, que é nada mais do que saber como programar um computador. Sistemas digitais, então, não sei por que vocês saberem disso, tá? Muita habilidade diferente, muita coisa para aprender em pouco tempo. É possível? Claro que é possível, desde que vocês estabeleçam uma rotina de estudos, tá? Chega na véspera da prova, uma semana antes, 2 semanas antes. Não, uma semana antes, 2 semanas antes até tá ok. Mas chegar, tipo, 2 dias antes da prova, fazer um madrugadão da esperança, e sim fazer a prova, gente, é uma aposta, tá? Vocês podem ir bem como vocês podem ir mal, é sempre uma aposta. Então não apostem, garantem. Vai estudando aos poucos, vai tirando as dúvidas aos poucos. O conteúdo e o conhecimento que vocês adquirem, gente, ele não vai ser consolidado em sala de aula com eu falando para vocês. O conteúdo e o conhecimento ele vai ser solidificado com vocês fazendo de forma gradual, tirando dúvidas de forma gradual. Não se assustem se vocês não entendem. É normal. Não se assustem se não está fazendo sentido no momento. É normal. Conforme vocês vão passando no curso, e isso a gente vê muito nos alunos, eles se acostumam a ver o conteúdo, a entender absolutamente bulhufas daquilo que está sendo tratado, mas eles sabem que depois, com o passar do tempo, eles vão abstraindo, vão começando a deglutir melhor, vão começando a aceitar melhor o conteúdo, e aí com o tempo vocês vão começando a dominar ele. Esse é o processo. Ou seja, don't panic. Tudo. Tá? Essa é a dica que eu sempre dou para vocês. Dica, inclusive, de mim, que foi quando eu fiz circuitos elétricos 1, a minha primeira prova eu tirei 2. Acontece, pessoal. Acontece, tá? Não achem que as notas que vocês têm aqui, vocês vão ter aqui, seriam iguais aos do colégio. Se for, ótimo, beleza, perfeito, tá? Mas é sempre normal tu ter um pouco de queda nas notas sempre que tu entra num curso mais técnico, como um tecnólogo em eletrônica industrial, como uma matemática, como física, tá? É normal. O que vocês não podem é se apavorar, vocês podem achar que não tem solução, porque sempre tem solução, tá? Bom, vindo aqui para o nosso conteúdo, tá? Eu sempre dou uma introdução aqui. O conteúdo de sistemas digitais, gente, é uma cadeira que eu ainda prefiro digitar à mão o que eu estou fazendo. Digitar à mão é bom, né? É uma cadeira que eu ainda prefiro eu mesmo desenvolver o material que eu vou postar para vocês, tá? As outras cadeiras eu geralmente posto um roteiro de estudos, que aí eu consigo atualizar o material de uma forma mais rápida. Sistemas digitais 1 eu não preciso atualizar tanto o material porque ele é uma cadeira base. Como assim? O conhecimento que vocês vão ter aqui em sistemas digitais vai ajudar vocês a entender outras cadeiras no futuro. Vocês vão entender melhor microcontroladores, vocês vão entender melhor o que é um CLP, um controlador lógico programável lá no 5º semestre, 6º semestre. Vai ajudar vocês a entender um pouco mais sobre lógica de programação e assim por diante. É uma cadeira base. Assim como o cálculo vai ser uma cadeira base para vocês. É uma cadeira base para vocês. Então, o conceito ele não muda muito. Tá? Por isso que eu prefiro escrever numa linguagem mais acessível. Começando aqui em circuitos lógicos. Quero ouvir de vocês. O que entenderam? O que não entenderam? O que gostariam de perguntar? Vamos lá. Uma pergunta, vocês entenderam ali a diferença entre sinal analógico e digital? Eu entendi mais ou menos. Tá. Porque é uma coisa assim, ó, que geralmente o pessoal custa para entender. Eu também, na época que eu era estudante, eu remei para entender. Bastante legal o vídeo que o professor colocou ali do Átila. Mostrando a diferença entre os dois, né? Claro, dá para fazer uma explicação, eu poderia fazer uma explicação muito matemática aqui para vocês, muito detalhada tecnicamente, mas eu vou tentar dar uma explicação mais simples, tá? Olha só, um circuito digital é um circuito que trabalha apenas com 2 valores.
alto e baixo. O que significa isso em questão de tensão? Que vocês já viram tensão agora com o Jonas Tibola, tá? Significa ou 0 volts ou 5 volts, tá? Vamos supor que eu tenho 2 circuitos digitais comunicando um com o outro, tá? E aí um deles, ao invés de mandar os 5 volts, manda 4.6. Acontece, tá? Problemas acontecem em qualquer circuito. O que esse outro circuito digital aqui vai entender? 4.6. Está perto de 5. Alto. Para ele não existe o valor intermediário entre alto e baixo. Ou só existe alto, só existe baixo. Isso é um sistema digital. É um sistema que se ancora em valores bem definidos, que ele não aceita um valor intermediário. Um sistema analógico, não. Exemplo de sistema analógico. A caixa de som de vocês. Se vocês emitirem para a caixa de som de vocês um valor de 1.6 volts, para o speaker ali de vocês, para o alto-falante de vocês, vocês vão ter um sinal de áudio. Se vocês emitirem 1.7 volts, vocês vão ter um sinal de áudio mais alto. 1.8, mais alto ainda. 1.9, mais alto ainda. Ou seja, a caixa de som de vocês vai aceitar esses valores diferentes. O sistema digital, não. O sistema digital ele vai tentar encaixar qualquer valor que você der, ou um valor alto ou um valor baixo. É isso, gente. Só. Um exemplo, que a maioria das pessoas não sabe que é digital, mas é digital. Sabe aquele relógio aí da casa da mãe de vocês, e lá na casa da minha mãe ainda tem aquele relógio, que fica fazendo pá, 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 pá? É um sistema digital. Por que é um sistema digital? Porque o ponteiro, gente, ele não move continuamente. Até existe relógios que façam isso, mas a maioria não é. Aquele ponteiro ele é digital. Ele só pula entre valores pré-definidos. Tá? Por que, então, que existem esses sistemas digitais? Por que a gente não trabalha com analógicos, que aceita tudo que é tipo de valor? Qual é a vantagem de trabalhar com os digitais? A vantagem de trabalhar com o sistema digital é que eles são sistemas mais confiáveis. Por exemplo, como tu sabe que um sinal de tensão ou ele vai ser baixo ou ele vai ser alto, tu até pode variar um pouquinho a sua tensão que o circuito vai entender. Se a tensão, ao invés de 5 volts, for 4, o circuito vai entender, tá, aconteceu algum problema ali, mas deve ser um sinal alto. Agora, para o sinal analógico, não. Para o sinal analógico, qualquer valor de tensão está valendo. Lembra uma antena daquelas TVs mais antigas que só recebiam sinal analógico? Tu mexia a antena e o que acontecia? Dava um chuviscado. Porque o chuviscado, para o analógico, também é sinal. Funciona da mesma forma. Agora, como é que funciona essas TVs digitais hoje em dia? Tu mudou um pouquinho a antena e ele não pegou o sinal direito para a recepção. Sinal baixo. Não vou mais admitir ele. Essa é a diferença entre os dois. Maior confiabilidade na hora de você estar reproduzindo se um sinal está certo ou não. Tá? Nessa disciplina, nós vamos trabalhar apenas com sistemas digitais. Tá? Sistemas analógicos, vocês vão ver na disciplina de Eletrônica 1 com o professor Rodrigo Varela Tâmara, um dos nossos especialistas nessa área aqui. Tá? Entenderam, gente? Professor, Não precisam ficar... Oi, pode falar. pergunta. Mas, tipo, para ser digital, precisa ser necessariamente binário? Ou, tipo, pode ser valores fixos? Por exemplo, um sistema de, sei lá, Muito de boa sua 3 pergunta, João. valores. Muito boa sua pergunta. Não precisa ser binário. A maioria, a grande maioria dos sistemas digitais realmente trabalham com sistemas binários. Ou 0, ou 1, ou alto, ou baixo. Mas tem sistemas digitais, sim, que trabalham com outras faixas de valores. Tá? Desde que você estabeleça bem essas faixas. Este valor, este valor, este valor, este valor. Sejam faixas muito bem definidas. Tá? Entendi. Obrigado. Bem pertinente sua pergunta, muito boa. Mais alguma, pessoal? Douglas, assim, ó, o senhor falou ali da televisão.
por exemplo, a gente muda um pouquinho a antena, ela cai, né? O sinal que é via o satélite, né? Essas TV mais nova, ela cai, né? E, por exemplo, a internet, por exemplo, tanto como se eu estou em casa ou se eu estou no interior, lá no meio no interior lá. Se do nada, assim, às vezes de repente tu muda de posição, ela cai. Isso também é um sistema digital? Perfeito. Também é um sistema digital. Também é um sistema digital. Só que a internet, ela é um sistema digital um pouquinho mais robusto do que a TV digital. Como assim? Vocês devem ter percebido na casa de vocês que quando você sai muito longe do roteador, o sinal fica mais fraco. O que acontece? O sistema digital ele começa a detectar, tá dando muito erro nessa transmissão. Isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá legal. O que ele faz? Vou diminuir um pouco a velocidade aqui para tentar corrigir esses erros. Tá? Isso se chama sistemas de correção de erros digitais. É bem frequente em sistemas de telecomunicações. Tá? Mas sim, hoje em dia e atualmente, todo sistema de telecom, principalmente para dados, é digital. Todo. Tá? Obrigado. Capaz, não por isso. Bom, gente, é isso que a gente vai trabalhar na disciplina de eletrônica digital, tá? A gente até vai ter os circuitos práticos que vão trabalhar com tensão elétrica, 0 a 5 volts, mas a interpretação dessa tensão é sempre a mesma, alto ou baixo, 0 ou 1. Por isso que nós estudamos o sistema binário, tá? Que é a próxima parte do conteúdo aqui, ok? Acho que ainda está vendo o material aqui. Tá. Como assim, professor? Olha, nós utilizamos o sistema decimal, que são um sistema de 10 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Esse é geralmente o sistema que nós utilizamos para contar. Mas o computador, gente, computador assim, ó, nível hardware, não é essa tela linda que vocês estão vendo aí do Windows, é nível hardware. Ele não trabalha muito bem com o sistema decimal. Por quê? Porque para ele só existe alto ou baixo, 0 ou 1. Então, todo sistema que compõe um computador, ele tem que ser projetado com base nisso. Tá? E é por isso que é interessante a gente estudar a conversão entre um sistema decimal, que é o sistema que a gente utiliza, e entre o sistema binário, que é um sistema que o computador utiliza. Nesse meio termo, apareceram também o sistema octal e o sistema hexadecimal, que são como se fossem sistemas que nos ajudam a trabalhar entre o que a gente entende e o que o computador entende. Tá? Dessa parte de sistemas e códigos numéricos aqui, que é a segunda parte do conteúdo desta aula, eu já vou aproveitar e vou perguntar para vocês. Você tem alguma indagação, algum questionamento, alguma coisa que vocês gostariam que eu esclarecesse? Ótimo que entenderam tudo. Vocês estão me mentindo. Vocês entenderam a contagem binário? Pode abrir o coração de vocês. Essa parte tá mais tranquila porque eu já tinha mais conhecimento dessa parte. Beleza. E o No restante, primeiro pessoal? semestre do técnico em informática também no Poli ali eu teve essas mesmas bases numéricas, então eu pelo Show de menos Teve uma bola. disciplina de fundamentos em informática que eu aprendi esse conteúdo. Eu Show. tive, Eu já fiz essa cadeira também. quando eu fiz o técnico em eletrônica, daí eu tive essa disciplina. Que Em técnico legal. eletrônico eu também tive esse contato com esse material. Eu tenho até um livro aqui que eu Show. uso de vez em quando.
elementos. Quem é o autor, Vitor? É Ivan Valeige Idoeta e Francisco Gabriel Ah, o Idoeta. Capuano. O Idoeta e o Capuano, sim. Eu uso, às vezes, o material deles para fazer o meu. Mas nessa parte eu acho que eu não cheguei a usar o material deles porque a gente não tem e-book na biblioteca. Porque se tivesse, eu usaria. Que bom que vocês já vieram com uma base boa, então essa parte aqui vai ser tranquilinha para vocês, tá? Fora o pessoal que tem a base. Os outros que não tem, não precisa estar com medo de perguntar, tá? Eu vou dar uma explicada aqui de como que funciona a contagem em um sistema decimal, tá? Lembram que vocês aprenderam lá na primeira série, acho que é. Vou fazer junto com vocês aqui. Gente, quando vocês contam com qualquer sistema de numeração, o que vocês fazem? Vocês vão passando aqui pelos dígitos dele. O sistema decimal, ele vai de 0 até 9, tá? Então, você começa aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou no 9, o que aconteceu? Acabou meus dígitos. Mas eu quero representar um número maior. O que eu faço? Eu zero a unidade e acrescento 1 na dezena, ou seja, no caractere mais esquerdo. E continua a contagem. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Chegou nesse ponto, o que aconteceu? Acabou de novo meus caracteres na unidade. Tá? Zero ela e acrescento mais 1, o da esquerda. E assim eu prossigo a minha contagem, gente. Prossigo até que chegou no momento que tanto a dezena quanto a unidade, elas já não têm mais dígitos suficientes. O que eu faço? Zero as duas e acrescento mais um caractere à esquerda. E assim eu prossigo minhas contagens. Esse é o sistema que vocês conhecem. Agora, o sistema binário segue a mesma lógica. O que vai acontecer aqui? No zero, eu vou colocar zero. Tá? Lembrando que zero à esquerda, gente, é como o próprio nome diz, é um zero à esquerda, não serve para nada. Tá? Se eu quisesse, eu poderia tirar eles dali. Eu só coloquei eles, ou eu só deixei porque... uma questão de toque minha mesmo, tá? 3 dígitos, pega os 3 dígitos, só por isso. Mas se quiser tirar, pode tirar. 0, 0. 1, 1. Ixi, o que aconteceu agora? Acabou meus dígitos. O binário só tem 2 dígitos, 0 e 1. O que eu faço? 0 o primeiro e acrescento 1 à esquerda. Ótimo. Prossigo a minha contagem. 0, 1. Ixi, acabou de novo. O que eu faço? 0 esse algarismo e ponho mais 1 aqui à minha esquerda. Mas eu não tenho o dígito 2. 0 esse aqui e põe mais um dígito à esquerda. E assim tu prossegue com a tua contagem. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Que forma o número 7. Tá? Sabendo disso, gente, agora vocês já podem desfrutar de um bom conjunto de piadas nerds. Eu lembro que a mais tradicional delas é aquela camiseta preta que os programadores usam, super engraçada, que diz o seguinte: só existe um zero tipos de pessoas no mundo. Tá? Que entendem binário e que não entendem. Quem não entende binário vai ler 10 tipos de pessoas, porque que ele só me citou 2. Quem é ligado nas aulas do professor Douglas de sistemas digitais ou já estudou conteúdo sabe que 1 zero, na verdade, significa 2 em decimal. Gente, olha que fantástico. Vocês já vão conseguir entender essas piadas sem graça de nerd. Eu faço ela até hoje. Tem que parar com isso. Tá? Agora, conversão de número decimal para número binário, aliás, de número binário para número decimal pode ser feito como? Ou utilizando esse sistema de pesos que eu demonstrei aqui no material para vocês. Tá? E conversão de binário para decimal, vocês podem fazer, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Gente, onde é que foi parar isso aqui? Ah, tá aqui. Mas as figuras ficaram meio puladas, né?
Uhum. A conversão de decimal para binário, a gente pode ser feita através do método de divisões sucessivas, tá? Como é que funciona? Pega o número e tu divide por 2. Vai ter um número e tu vai ter o resto. Esse resto a gente multiplica por 2, tá? No caso aqui, o resto deu 12,5. 0,5 multiplicado por 2 dá 1. Tá? Não ficou muito claro nessa figura aqui. Eu vou refazer ela e vou postar de novo o material. Agora que eu vi que não ficou muito bom. Pega o número inteiro, divide novamente por 2. Ficou 6, não teve resto, então 0. Pega o número inteiro, divide por 2. Ficou 3, não teve resto, é o 0. E assim tu vai indo sucessivamente até que a divisão por 2 resulte em 0 como resultado inteiro. Chegou nesse ponto, tu para por aí o processo. Esse mesmo método de converter, desse tipo de conversão, vocês vão utilizar depois quando vocês querem passar de decimal para octal, ou quando vocês querem passar de decimal para hexadecimal. Tá? Beleza. Agora, por que existe... Não sei se alguém tem uma dúvida com relação a isso. Douglas, assim, ó, ali no sistema binário, o senhor falou, por exemplo, quando ali, se o senhor puder voltar na tabela ali, no 7 ficou 1, né? Que daí terminou os dígitos. E, por exemplo, o 8, daí ficaria 0, 0, 0? Ou não tem, não vai até o 7, aqui, não tem? Não, tem sim, ó. Ó, Matheus. Depois, quando é o 7, fica 1. O 8 é um dígito acima. O que acontece? Como eu já não tenho mais dígitos aqui, eu tenho que zerar todos eles e acrescentar 1 na frente. Aí fica 1, 0, 0, 0. E assim prossiga. Aí, por exemplo, o 9 ficaria 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1. Porque tu sempre tenta acrescentar no primeiro. Se tu não consegue acrescentar aqui porque faltou dígito, tu zera ele e tenta acrescentar aqui. Se tu não conseguiu acrescentar aqui porque faltou dígito, tu vai seguindo até em frente. Nesse caso aqui, ó, como a gente quer acrescentar, quer fazer um 9, a gente tenta acrescentar na unidade. Eu consigo? Consigo. Eu tenho um dígito depois do 0, que é 1. Então ficaria 1, 0, 0, 1. Tá. É interessante Beleza. dar uma treinada nisso, Matheus. É bem interessante, porque essa parte de contagem binária a gente utiliza bastante. Quando a gente vai fazer... Eu tenho um pouquinho de noção por causa do ano passado, né? Mas é bem complicadinho isso aí. Não é bem assim, tu não entende do dia para a noite. Não entende realmente. Mas assim, ó, vai fazendo contagem binária, tá? Vai treinando, vai tentando fazer na mão essas tabelinhas que ajuda bastante. E por que isso é importante, gente? Porque quando a gente for estudar lá circuitos aritméticos, circuitos somadores, circuitos subtratores, às vezes é interessante saber o que é 100 de cabeça, o que é 101, para vocês verem se o circuito de vocês está funcionando certinho ou não, tá? Então eu sempre recomendo para vocês darem um bizu, um bom bizu nessa parte de contagem, ok? Bom, a gente entende por que a gente estuda o sistema decimal, a gente entende por que a gente estuda o sistema binário, mas por que diabos que a gente tem que estudar o sistema octal? Por que diabos que a gente tem que estudar o sistema hexadecimal? Por quê? Ambos os sistemas, eles nos já ajudaram e ainda nos ajudam como se fosse uma forma de a gente comunicar um sinal binário direto para a máquina. E como assim? Gente, assim, ó. Por exemplo, digamos que eu tenha um número octal, tá? 1274. Se eu precisar converter esse número diretamente em sistema binário, basta eu pegar o número 4 e fazer a conversão direta para binário. Basta eu pegar o número 7 e fazer a conversão direta para binário. E assim sucessivamente para formar o meu número em binário. Por que isso é importante para a máquina? Porque ela não tem que ficar fazendo divisão. Porque ela não tem que ficar fazendo soma de peso. Ela pega uma tabelinha pronta ali e só troca os valores. Isso para o computador é muito rápido. E quando os computadores recém foram desenvolvidos, tu evitar
tu fazer operações de divisão, tu fazer operações com vírgula, ou tu fazer operações de multiplicação, era algo fundamental. Hoje em dia, isso ainda é utilizado porque agiliza e muito o processo de codificação, porque agiliza muito o processo de trabalho com a máquina. O sistema octal é utilizado hoje em dia ainda muito pouco. Ele é usado mais em calculadoras mais básicas. Tá? O que se é usado mais hoje em dia? Sistema hexadecimal. Aqui também ficou pulando. Vou ter que refazer esse material e dar upload de novo. O sistema hexadecimal, gente, é um sistema que se compõe por 16 dígitos. Tá? E ele é um sistema que funciona mais ou menos da mesma forma que o sistema octal. Tu pode pegar diretamente o dígito do sistema hexadecimal e converter para um binário. Cada um deles. O computador só vai precisar de uma tabelinha para fazer essas trocas ali dele. Tá? Se vocês forem, por exemplo, analisar o computador de vocês, pedir alguma informação ali sobre o endereço de rede, está tudo em hexadecimal. Essa informação. É fácil para o computador converter hexadecimal para binário. Mas como assim, professor? Como assim 16 dígitos? Depois do 9, o que tem? Então, no sistema hexadecimal, até o 9, a contagem é igual ao decimal, tá? Mas quando chegou aqui no 10, o pessoal ficou meio sem criatividade. O que nós vamos colocar aqui? Ai, sei lá, velho, põe A. Botaram A. A vale 10, B vale 11, C vale 12, D vale 13, E vale 14 e F vale 15. E agora para representar o 16? Eu tenho algum dígito depois do F? Não tenho. Então o que eu faço? Zero este primeiro algarismo e coloco 1 no próximo. Eu quero acrescentar mais 1. Tento colocar 1 no primeiro algarismo. Consigo? Consigo. E assim eu sigo a minha contagem em hexadecimal. Entenderam aqui, gente? O hexadecimal vai até o F, professor. Vai até o F. Depois disso, segue contagem como qualquer outro sistema numérico posicional. O mais à direita e acrescenta 1 no mais à esquerda. Imagem. Quando vocês vão fazer a conversão de um sistema hexadecimal, digamos que vocês têm um número C13, separe em grupo de 4 bits. O C, no caso, a gente sabe que é 1100, o número 13 em binário é 10. Opa, confundi aqui. O C, na verdade, é 12 em decimal, que na verdade é 100 em binário. O 1, a gente sabe que em binário é 0001. E o 3 é 001. A gente une todos esses dígitos binários e aí a gente compõe o nosso algarismo completo, nosso número completo binário. Aqui dá para entender bastante por que o sistema hexadecimal existe. Veja, para a máquina é fácil fazer essa conversão do C13. Basta ela pegar uma tabelinha, colocar os dígitos binários e formou. É isso. Coisa que tu não vai conseguir fazer no decimal, mas tu consegue fazer no hex. Tu falar para a máquina ou escrever C13 é fácil, tu não se perde. Agora imagina vocês escreverem 11000000100011. É mais complicado. Provavelmente vocês vão errar com mais facilidade quando vocês querem transmitir uma informação diretamente para a máquina. Então é muito mais fácil vocês transmitirem essa informação em hexadecimal do que vocês transmitirem essa informação em binário. Por isso que esse sistema é utilizado ainda hoje em dia. Tá?
Que mais, gente? E para representar, por exemplo, que aí é números inteiros, né? Mas se no caso fosse números com João, vírgulas. tá falando? É. Não tô escutando. Tá escutando agora? Pera aí, eu vou desligar o meu fone aqui, pode ser que seja ele. Alô, alô. Pode falar. Oi, tá Agora- ouvindo? agora sim. E se for no caso. É que aí, no caso, é números inteiros, né? De 1 até infinito. Mas se for, por exemplo, com decimais, com números com vírgula, como é que faria para representar daí? Por exemplo, 1,5. Que ligar o microfone. Põe a vírgula e faz a mesma operação. Só que aí eu já Seria potência de 2, né? isso. Por Só exemplo, que aí é. eu já dou um grito para vocês. Existe até essa conversão, tá? De tu simplesmente botar a vírgula e trocar ali os dígitos binários. É feito isso, mas na prática mesmo, quando se vai trabalhar com números com vírgula, ou seja, números de ponto flutuante, existe uma regra específica para isso, que é chamado de complemento de 2. É uma coisa que a gente não vai ver na disciplina, mas vocês vão ver em organização de computadores com o professor André, se eu não me engano. Tá? Vocês vão ver como que vocês representam o número com vírgula através do sistema binário. Tá? Entendi. Obrigado. Não por isso. Que mais, gente? Uma perguntinha, tá todo mundo conseguindo acessar esses links de livro aqui? Sim. Sim. Olha, gente, essa primeira aula, além de eu apresentar o plano de ensino para vocês, além de eu explicar um pouquinho o conteúdo em suas partes, ela era mais para essa troca de ideias sobre o que é esse circuito lógico, de como funcionam esses sistemas numéricos, tá? Quer falar, Matheus? Desculpa, eu achei que. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Então, Peraí. Douglas, assim, ó, ali nos números que o senhor botou ali, depois do. Não me lembro que número é o número normal, né? Não é, vai até o F. Aí depois é número. Por exemplo, ali, o senhor acho que botou até 17, eu acho, 16 ou 17. Por exemplo, se o senhor botar na prova, por exemplo, um número 40, aí seria ele 28 no hexadecimal. Tem que ligar o microfone. eu teria que fazer a conta. Deixa eu pegar uma calculadora aqui de base. Se eu não faltei aula de matemática, é 28. Não, mas eu teria que. Eu não faço. Eu sou péssimo para conta de cabeça. Não conta. Pelo que eu contei ali, dava 28. O decimal que tu propõe? 40, por exemplo, daí no hexadecimal não seria 28? Perfeito, 28, isso aí mesmo. Tá bom, então. Aí assim vai adiante, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, ó, o 41, como é que ficaria? 29. Perfeito. O 50, 30. E assim por diante. E assim por diante. Tá. Beleza, então. Pegou Tá. a ideia da contagem. Sim, tá. Obrigado. É isso aí. É isso que eu quero que vocês pegassem com esses sistemas de base numérica, tá? Não pegou, pessoal? Não entendeu? Tá com vergonha de perguntar aqui na aula? Fala comigo, tá? Tirem essas dúvidas. Mas não deixa acumular muita dúvida não, tá, gente? Porque senão depois, não que eu não vá responder, eu sempre tô... Quem já trabalhou comigo aqui, principalmente os alunos ali do 1 2020,
sabem que eu não tenho, que eu respondo perguntas, que eu sempre estou à disposição, se vocês quiserem que eu faça uma reunião no Meet para a gente tirar dúvida fora do horário de aula, eu faço, tá? Mas o desempenho de vocês e o entendimento de vocês vai muito da responsabilidade de vocês com o conteúdo. Então, se responsabilizem pelo aprendizado de vocês e me cobrem mais explicações quando vocês não entenderem, tá? Que assim a gente vai conseguir funcionar de uma forma muito boa. A única coisa que eu peço, gente, é não me mandem mensagens depois das 9 horas da noite, tá? Eu não vou responder. No outro dia de manhã eu até respondo, mas depois das 9 horas da noite, gente, eu viro o celular para baixo, tá? Mas fora isso, à disposição de vocês. Fiquem bem à vontade de entrar em contato comigo, beleza? A aula de hoje é isso. O que a gente tem que tratar é isso, tá? Se não há dúvidas, eu não vou me estender muito, até porque não rende tanto. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês entrem em contato comigo, vocês me mandam e-mail, vocês me mandam WhatsApp e a gente conversa, tá? A próxima aula, que é a aula da semana que vem, a gente vai começar a entrar nos circuitos lógicos de fato. Vocês vão começar a ver os blocos básicos de um computador. Porta-end, porta-ou, porta-not e toda essa base de sistemas digitais. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês, então, gente. E qualquer coisa, é só chamar ali no grupo, tá? Tá bom. Até mais. Até mais. Feito. Feito. Feito, professor. Feito.